Bom, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Jéssica, faço parte da comunicação aqui do CROMG, e a gente está iniciando mais uma aula do nosso programa de educação permanente. Antes de anunciar nossas palestrantes de hoje, eu quero dar um recadinho para vocês, para a gente ter uma aula mais tranquila, né? Eu preciso que vocês desliguem todos os microfones, os seus microfones e suas câmeras, porque qualquer ruído que aparecer vai interferir na fala de quem está dando a palestra, dando a aula, tá? Então, para a gente ter uma aula muito, bem tranquila, desliguem os microfones, as câmeras, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se a imagem não estiver boa para você, se cortou o áudio, mande aqui no chat, que eu vou estar aqui disponível o tempo inteiro para responder a vocês. Ao mesmo caso com perguntas, se quiserem fazer no final da aula, eu vou estar anotando e fazendo para as doutoras no final, ou se você se sentir à vontade, abre sua câmera no final para conversar diretamente com elas, tá bom? Sobre os certificados vocês vão receber pelo e-mail, tá? Até 24 horas depois dessa aula terminar. Então, fiquem tranquilos. Se não chegar no e-mail, procura na caixa de spam, ou então, no e-mail que vocês receberam de alerta dessa aula, tem lá como emitir, né? Que é o cro.mg/certificados, que ele vai mandar o certificado para o seu e-mail e você vai baixar em PDF. Quero lembrá-los que a gente vai ter a segunda semana Tiradentes da Odontologia Nacional, dessa vez em Ouro Preto, que é o super congresso. Dessa vez serão 3 dias, 4 salas, né? Você compra um e te dá direito ao passaporte, que é os 3 dias. Está sendo muito legal. Se você quiser participar, está no segundo lote, então não deixe de virar para o terceiro lote, já compre. Vai ser no dia 4 a 6 de maio. semanatiradentes.com.br para vocês saberem mais, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui. E hoje, nossa aula é idealizada pela CT, pela Câmara Técnica de Odontologia do Sono, do CROMG, porque dia 17, se eu não me engano, me corrijam as doutoras, desse mês, é o Dia Mundial do Sono. E essa aula é para isso, por causa disso. E quem vai ministrar essa aula vai ser a doutora Luciana Guedes, médica, Eita, cheguei a engasgar. Pneumologista, especialista em medicina do sono, coordenadora dos laboratórios de sono dos hospitais Madre Teresa e Mater Dei, e a presidente da Câmara Técnica de Odontologia do Sono, doutora Lurdinha Rabelo, que é mestre em medicina molecular, especialista em odontologia do trabalho e certificada em odontologia do sono, e vai dar essas palestras para a gente hoje. A gente vai começar pela doutora Luciana e em seguida a doutora Lourdinha, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat. Doutora Luciana, pode ir lá, que eu ia... Está aparecendo já? Já está aparecendo sua tela, isso. Ótimo. Então, vamos Aí, iniciar. doutora, só um minutinho. Aqui embaixo tem assim, ocultar, é porque senão fica em cima de algum slide que não dá para ver. Isso. Ótimo. Perfeito. Então, dando início à aula, eu queria agradecer muito a Maria de Luz Rabelo Guimarães, a nossa Lourdinha amiga, uma das pioneiras aí no tratamento do sono, da apneia do sono na odontologia. Uma semana tão impactante, né? Semana Nacional do Sono, uma semana tão importante para todos nós, né?
O sono vem cada vez mais ganhando corpo e importância que ele tem na nossa sociedade. Eu queria pedir a vocês que me informassem, quando eu tiver com o tempo mais, né, chegando na hora pelo menos uns 5 minutos ao término da aula, antes do término, tá bom? Então, a gente sabe que, anteriormente, né, o ronco era anedótico, né? Então, assim, novelistas, um deles é o Charles Dickens, publicou um livro aí do Joe, né, que é um homem obeso e roncador, né? Então, era tido como uma anedota o ronco e a obesidade. Um tempo depois, William Dement, que é um pesquisador americano, começou o estudo do sono, dos estágios do sono, muito focado também em sonhos, e aí, assim, estava começando a ser fundado o laboratório de sono na Universidade de Stanford. E aí, um ano depois, veio o nosso querido Christian Guilleminot, né, muitos de nós o conhecemos. Ele, quando residente, começou a observar que vários pacientes no hospital, quando roncavam à noite, principalmente, tinham apneias. E ao falar para o chefe dele, o chefe julgou que ele fosse um residente cansado no final de estágio e assim, sem condições de falar que aquilo seria uma nova doença. Então, ele resolveu ir até Stanford, visitou o hospital, conversou com a diretoria clínica e lá se associou, né, se aliou ao William Dement no início do laboratório de sono e começaram, então, a ser feitas as primeiras polissonografias e o diagnóstico e a descoberta, né, da apneia do sono em 1972. Seguindo nesse histórico do sono interessante, aí a gente vê que cartunistas, né, como o Charles Schultz, eles se atêm muito e preocupam muito com distúrbios do sono, né? Falam muito de insônia, sonolência diurna, né? É um tema muito abordado, assim como o Walt Disney. Também tem vários desenhos com o tema sono. Aqui a gente pode observar a Branca de Neve, com os anõezinhos, né? Ela reza inicialmente, né? E depois, à noite caindo, a gente vai ver a sinfonia de ronco que vem. Oh, yes. And please make Grumpy like me. Women. A fine kettle of fish. A maioria deles obesos, né? Com a circunferência abdominal maior, eu chamo atenção nesses desenhos animados. A maioria também decúbito dorsal, com um ronco maior. Nesse desenho, o Dunga tem também um distúrbio do sono, que chama Síndrome da Branca de Neve, movimentação de membros periódica. Seguindo a isso, a gente não pode se esquecer de várias catástrofes que já houveram no mundo, né? A maioria delas, a gente sabe que o estupim para o acontecimento foi porque teve que se acionar alguns comandos pela madrugada, ou os operadores tinham muitas horas de privação de sono. Então, é um outro alerta para a importância do sono. Cada vez mais preocupados também com o número de acidentes devido à privação de sono. O CONTRAN publicou há anos atrás uma resolução
que fala que a abordagem do diagnóstico de distúrbios do sono em pacientes, em motoristas de carteira C e D que tenham sintomas, ela é mandatória. E o que a gente vai entender como privação de sono? Né? Aqui a gente tem o sono normal, na parte de cima. Então, está privado de sono aquela pessoa que tem uma quantidade menor do que deveria ou um sono fragmentado. Tanto uma dificuldade de iniciação, quanto uma dificuldade de manter um despertar precoce, né? Ou a fragmentação desse sono. Ou, talvez, a total privação. Nesse sentido, foram-se cada vez mais surgindo trabalhos na investigação de qual era o impacto do sono nas várias funções humanas. Esse trabalho é muito interessante, um trabalho austríaco, que estudou vários atletas, principalmente, né, e observou que a perda de sono era causa de redução de performance na grande maioria deles, principalmente quando a atividade era realizada após o meio-dia. Então, é importante essa observação, porque é causa, inclusive, de lesões, um sono de má qualidade para esses pacientes. Outro trabalho interessante, recente, agora de 2022, alemão, estudou vários, em torno de 14 mil pacientes de várias empresas, e observou que aqueles pacientes que tinham sono de má qualidade, tinham um déficit na realização de suas funções, menor aproveitamento, mas também foi importante a conclusão de que várias condições de trabalho diferentes devem ser ofertadas a esses pacientes. Nesse sentido, de muito tempo para cá, algumas empresas vêm adotando medidas importantes para que os pacientes tenham um maior aproveitamento no serviço laboral. Essa empresa de aproveitamento de plásticos de Manaus, na verdade, em 2006, publicou, a Veja fez essa publicação. Então, eles têm salas de descanso, né, onde eles fazem uma cesta que a gente sabe que comprovadamente pode dobrar a produtividade de cerca de 20 a 30 minutos após o almoço. Outro trabalho impactante, esse trabalho também alemão, né, avaliou o sono de má qualidade em relação ao desfecho cardiovascular. Aqui a gente tem o pinograma, que é um sono que a gente tem como fisiologicamente normal, primeira parte da noite, um sono mais profundo, sono 3, e na segunda parte da noite, o sono REM, o sono dos sonhos, e o sono superficial, 1 e 2. Então, conforme essa avaliação, o que eles observaram? A gente sabe hoje em dia que tanto o sono de longa duração, em pacientes que não precisam dormir tanto, quanto o de curta duração, tem alterações cognitivas no dia seguinte, às vezes cefaleia, alguns sintomas diurnos, mas que o que impacta mesmo, segundo a avaliação objetiva de polissonografia estatística, nas complicações, na mortalidade e morbidade cardiovascular, é um sono de curta duração. A gente vê aqui na linha vermelha, com um grande impacto, né? E a conclusão foi essa: após realização de polissonografia adotada análises estatísticas, houve aumento de morbidade e mortalidade cardiovascular nesses pacientes com sono não reparador. Esse slide do saudoso Flávio Aloy, da USP, do Einstein, exemplifica que o que ocorre, né, com a nossa via aérea superior, à medida que o espaço vai cada vez reduzindo mais, o aumento da resistência da via aérea, até chegar no colapso total. A gente sabe hoje que a apneia do sono, os distúrbios obstrutivos do sono são uma síndrome inflamatória, com aumento de endotelina, aumento do fator de necrose tumoral, e com isso, uma formação de uma síndrome, né, a apneia é associada à síndrome metabólica do organismo. Com o tempo, a gente perdeu muito espaço da via aérea superior. E, infelizmente, a humanidade vem cada vez ganhando mais peso. Então, assim, fica complicado de evoluir nesse espaço da via aérea superior, se a gente, além dessa perda da evolução, a gente
tem ganhado cada vez mais peso. Mas vocês bem sabem que o paciente que tem redução da via aérea superior não é só o obeso. Existem alterações craniofaciais, né? A gente vê o caso desse rapaz aqui, um respirador bucal, né? Uma língua grande. E essas alterações também são causa de redução da via aérea superior, principalmente à noite, quando há o relaxamento total, principalmente no sono REM, no sono dos sonhos, que é a atonia completa. Um trabalho já obsoleto, né, no Brasil, de 2009, publicado nas diretrizes da PNEI em 2013, mostra que naquela época a frequência de brasileiros com apneia era de praticamente 33%. Então, vocês imaginam quanto que seria hoje. E a notícia ruim é que não há só sonolência diurna, não há só perda cognitiva. Essa doença que a gente sabe hoje que é uma doença inflamatória, ela leva a diabetes tipo 2, hipertensão e vários outros distúrbios cardiovasculares, né? Sejam eles de origem cerebral ou cardíaca, além de obesidade visceral. Então, a preocupação é cada vez maior com uma apneia, principalmente grave e não tratada. E uma coisa que vocês também têm uma total noção é que a gente tem que observar essa doença desde a infância, né? Aqui a gente vê uma criança com uma amígdala muito grande, deve ser o respirador bucal, imagina essa criança frente a afecções de via aérea superior. As crianças respiradoras bucais com a transformação da arcada dentária total, né, que vem aí, advém dessa dificuldade respiratória. Além de uma importância da observação de malformações crâniofaciais desde de criancinhas, para a gente poder já iniciar o tratamento e impedir e tentar minimizar a obstrução maior do adulto. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, recente também, de David Gozal, é um pesquisador muito conhecido americano, junto com o Pablo Brookman, que é do Chile, e eles fizeram uma revisão grande dos últimos trabalhos e publicaram novamente as alterações importantes que existem quando uma criança tem uma obstrução de via aérea superior, né? Então, ela causa uma hipóxia intermitente, fragmentação do sono, ativação de toda a cascata inflamatória que a gente já conversou, com redução da performance escolar. Essas crianças geralmente não são sonolentas, elas são hiperativas, né? Às vezes tem até diagnóstico TDAH erroneamente, né? E problemas cognitivos e de humor também. Mais um trabalho interessante, a avaliação das complicações que uma apneia pode ter em cirurgias não cardíacas. Esse trabalho, um trabalho com algumas, um N grande inicial, 8 hospitais, 5 países. Eles selecionaram pacientes que tinham mais tendência à complicação cardiovascular, tiraram os que já tinham diagnóstico de apneia e fizeram a polissonografia 30 dias antes, polissonografia tipo 3, sem monitorização cerebral, aplicaram escalas para avaliação de tendência à apneia e seguiram esses pacientes após 30 dias com oximetria noturna. Então, o N de pacientes foi de 1.218, sendo desses pacientes os de apneia grave 136. E qual foi a conclusão? Os pacientes com apneia grave intercorreram com complicações cardiovasculares, né? Não foi isento em pacientes com apneia moderada, mas realmente estatisticamente significativo nos pacientes com apneia grave. Frente a todas essas complicações da apneia obstrutiva, a Sociedade Brasileira resolveu publicar esse posicionamento em 2018 quanto às complicações cardiovasculares. Então, são várias as doenças, né, que têm a sua prevalência maior nos apneicos, né, a gente vê, assim, diversa a incidência da hipertensão, doença coronariana, AVC, insuficiência cardíaca e arritmias. E qual foi o posicionamento da sociedade? O hipertenso que tem apneia do sono, principalmente moderada a grave, tem que ser tratado, né? Não interessa a forma. Nesse tratamento pode haver impedida a evolução da hipertensão causada pela apneia,
né? A gente sabe que hipertensão tem várias causas, geralmente são pacientes obesos, tudo mais, mas a gente sabe que com o tratamento, ao controle, pode não haver resolução da hipertensão, porque aquele paciente tem vários fatores para ser hipertenso, mas há um controle da pressão. Pacientes com fibrilação atrial têm que ser investigados. A gente sabe que a apneia é uma das principais causas de fibrilação atrial. E mesmo quando tratada, feita uma ablação, uma conversão química, se você não trata a apneia, essa fibrilação atrial pode voltar a recorrer. Casos de arritmia de frequência cardíaca baixa ou alta em sono observadas ao Holter, os pacientes têm que ser submetidos à polissonografia. Caso o paciente já tenha alguma história de insuficiência cardíaca, ele deve ser acompanhado, além de tratado, principalmente com ecocardiograma frequente. Aquele paciente que já tem doença arterial coronariana, ele tem risco de ter um infarto. Então, esse paciente deve ser submetido ao exame, deve ser tratado e continuar sendo seguido. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer, o tempo é curto, né, estou disponível para, se houver alguma pergunta depois, se quiserem me enviar. Agradeço muito a oportunidade e foi um prazer falar para vocês. Oi, doutora Luciana, nós que estamos agradecidos pela sua presença e disponibilidade aqui, tá bom? Muito obrigada. Sobre perguntas, pessoal, podem mandar aqui no chat, se quiserem, se houverem dúvidas, tá? Que no final a gente conversa. Se não tiver, tudo bem também. Acho que eu cumpri o tempo. Não, tudo bem. Não, deu certinho, nem 2 minutos ainda. Já tudo bem. Eu só quero avisar, Maria Helenise, sua câmera está aberta, viu? E agora a gente vai para a doutora Lourdinha, que é a presidente da Câmara Técnica de Odontologia do Sono, aqui do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, que vai fazer sua apresentação. Tá. Pode compartilhar, doutora, que eu vou ver se está tudo certo. Vou colocar como... Eu vou pedir desculpas a vocês, né? Eu vou ter que sair, infelizmente. Eu tenho um outro compromisso agora às 20 horas, às 21 horas. Tá bom? Ana, muito obrigada. Doutora Luciana, muito obrigada, viu? Excelente. Muito obrigada. Obrigada. Suspeitas. Tchau. Tchau. Eu coloco, Jéssica, a tela inteira ou uma janela? Isso, a tela inteira. Você não vai conseguir ver a gente, vai conseguir só ver sua apresentação, mas a gente consegue te ver, tá? Mas com a tela inteira eu não estou achando minha apresentação. Deixa eu tentar uma janela. Tá. Não, eu vou fechar a minha apresentação, que eu tinha deixado aberta. Vou abrir de novo, né? Tá. Só um minuto, hein, gente? Vamos ver se agora vai. Quando eu abro a tela inteira, ele não aparece. Ah, que estranho, não está aparecendo. Quando você em a tela inteira, aparece o quê? A tela inteira? Uhum. Aparece aqui, igual eu estou vendo aqui agora, mas aí um tanto, vai abrindo um tanto de janelinha. Aí você vai minimizar. Minimizar o quê? Essa é nossa tela. Aí eu abro agora. Vamos ver. Abriu? Não. Não. É engraçado. Você for em compartilhar, clica na tela e compartilhar. Você clica na tela e compartilha. Aí vai aparecer de telinha, você vai clicar na primeira telinha e vai aparecer compartilhar. Mas, pois é, mas aí, vamos ver aqui. Aí você pode, Sim. Aí você pode mexer no seu computador normalmente, mas a gente vai estar vendo a sua, aí apareceu. Você conseguiu ver? Aham. E aí eu ponho... Coloca no modo de apresentação agora. Tá. Deu?
Está conseguindo ver? Uhum. Então tá. Então, gente, boa noite a todos, né? Como a Jéssica falou, a gente está comemorando que agora, dia 17 de março, é o Dia Mundial do Sono. Esse Dia Mundial do Sono, ele foi criado para aumentar a conscientização sobre a importância do sono e como ele é muitas vezes comprometido pelos nossos hábitos da vida moderna, né? Então, o tema deste Dia Mundial do Sono é: o sono é essencial para a saúde. Então, assim como comer bem, se exercitar, dormir é um comportamento fundamental para o bem-estar físico, mental, social, né? Mas o sono, ele ainda não é comumente considerado um comportamento essencial para uma boa saúde. E é importante saber que as pessoas de todas as idades, no mundo inteiro, podem melhorar a sua saúde e bem-estar priorizando o sono e adotando estratégias para melhorar o sono e a saúde circadiana. Então, a World Sleep Society, ela lembra que o sono é importante para a memória, para a cognição, para a saúde do cérebro, para a saúde imunológica, para a manutenção da homeostase, e é um alvo importante para a manutenção da saúde das pessoas, de uma forma geral, no mundo inteiro. Como a doutora Luciana mostrou aí, ela mostrou que a privação do sono e a má qualidade do sono, né, ou seja, um sono muito fragmentado, ele acarreta diversas morbidades, dentre elas, ela mencionou, né, diabetes, doença arterial coronariana, comprometimento cognitivo, né, demência, risco de convulsões, aumento do risco de acidente vascular cerebral, aumento de risco de acidentes de veículo e de trabalho, como ela mostrou aí, grandes desastres acontecendo por conta de um sono de má qualidade. Um estudo publicado mais recentemente mostrou que as estimativas globais, considerando 5 ou mais eventos de apneia e hipopneia por hora de sono, sugerem que 936 milhões de pessoas são afetadas pela apneia em todo o mundo, dos quais as 425 milhões apresentam a forma moderada a grave, isso numa faixa etária entre 30 e 69 anos. O número de indivíduos afetados é maior na China, seguido dos Estados Unidos, Brasil e Índia. Olha só, o Brasil no meio dos países que têm mais apneia obstrutiva do sono. No Brasil, a população estimada entre 30 e 69 anos, que tem apneia obstrutiva do sono, é de 98 milhões de pessoas. E, de acordo com o critério do índice de apneia e hipopneia, e prevalência de apneia considerada maior que 5 eventos por hora, é uma prevalência de 49,7% da população, ou seja, 48 milhões de pessoas. E de um IH, né, um índice de apneia e hipopneia maior que 15 eventos por hora, é em torno de 26% da nossa população. 25 milhões de pessoas no Brasil têm apneia obstrutiva do sono. Então, é uma prevalência muito alta, né? A fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono, ela é complexa e variada. E, então, ela envolve alterações estruturais e funcionais que vão predispor o fechamento das vias aéreas. Mas a gente pode dizer o seguinte, que uma via aérea superior estreita e colapsável é a principal causa da apneia obstrutiva do sono. E dentre os tratamentos de apneia obstrutiva do sono, um que é bastante importante é o aparelho intraoral. O tratamento com o aparelho intraoral, ele começa com o paciente consultando um médico de sono, que vai fazer uma boa anamnese, requisitar e avaliar o exame de polissonografia. Quando ele verificar que a melhor opção terapêutica para esse paciente é o aparelho intraoral, ele vai fazer o encaminhamento para um dentista treinado e capacitado nessa área. Esse dentista, então, ele vai examinar, indicar ou contraindicar o aparelho, né? Vai escolher o tipo, vai instalar, ajustar, pedir nova polissonografia com o aparelho intraoral para verificar
o resultado terapêutico. Caso o resultado seja satisfatório, ele vai fazer o acompanhamento semestral desse paciente. Caso não, ele vai continuar os ajustes ou pedir para esse paciente retornar ao médico para indicar outro tipo de terapia. Esse é o fluxo certo, esse é o fluxo correto para terapia com aparelho intraoral. Existe também a possibilidade de utilizar terapia combinada, ou seja, aparelho intraoral e CPAP, ou aparelho intraoral e fonoaudiologia, perda de peso ou uso de medicação, etc. Existem basicamente 4 tipos de dispositivos. Então, nós podemos ver aqui, da esquerda para a direita, nós temos o primeiro, o dispositivo reposicionador de língua, anterior de língua, ou o retentor lingual. É um aparelho que tem um bulbo que prende a língua sob pressão, para abrir a faringe. O segundo é o dispositivo reposicionador anterior de mandíbula, ou reposicionador mandibular. Esse é o dispositivo mais utilizado e que tem maior número de estudos e mostra melhor a questão da efetividade do tratamento. O outro é um dispositivo elevador de palato mole. Ele eleva e reposiciona a úvula. Não é um aparelho muito utilizado e não mostra, assim, que ele é muito efetivo. E o outro é um dispositivo de pressão positiva oral que para ser usado com o CPAP, que é a terapia combinada, como eu mencionei. Bom, mas o que nós podemos esperar dos aparelhos intraorais em relação à efetividade? Especialmente em relação às questões que nós falamos aqui de saúde geral, né? O que o aparelho pode melhorar essa saúde decorrente de um sono fragmentado, de um sono de má qualidade. Então, de uma forma geral, os aparelhos intraorais, os estudos mostram que a curto prazo, os aparelhos, eles reduzem a frequência dos despertares dos eventos respiratórios, ou seja, das apneias, hipopneias e HERA, que é o esforço respiratório relacionado a despertar. Também, em relação ao ronco, os aparelhos, eles melhoram principalmente a frequência e intensidade, também tem um impacto sobre pressão arterial, função neurocognitiva, sintomas depressivos e qualidade de vida. E existem estudos, inclusive randomizados, mostrando que o aparelho intraoral, ele é tão efetivo quanto um CPAP, né, para um desempenho no simulador de condução. Mas, a longo prazo, pode haver um retorno, né, uma recaída no índice de apneia e hipopneia. Por isso que é importante sempre avaliar esse paciente para a gente ver se houve uma recidiva do distúrbio, que pode ser em decorrência, por exemplo, de uma falha do aparelho. O aparelho pode estar desgastado, com menos retenção, enfim, algum problema do aparelho, mas pode ser também devido ao paciente. Às vezes ele teve um ganho de peso ou está usando alguma medicação que aumenta os eventos respiratórios. Comparado ao CPAP, os estudos mostram que o CPAP, ele é superior em relação à melhoria na saturação de oxigênio e no índice de apneia e hipopneia, mas não é superior ao aparelho intraoral em relação aos sintomas, por exemplo, como sonolência diurna e arquitetura do sono. E aparelho intraoral, a comparação com cirurgia, existem muito poucos estudos que comparam os aparelhos intraorais às cirurgias em relação à efetividade. Esse estudo aqui, ele foi publicado em 2012, e na época ele foi bem impactante, porque ele mostrou uma efetividade dos aparelhos intraorais que era maior que a gente estava acostumado a ver nos trabalhos. Por exemplo, esse primeiro estudo aqui de Hoekman, que é um pesquisador holandês, ele mostrou que o aparelho intraoral era similar ao CPAP, até mesmo para parâmetros como o índice de apneia e hipopneia, saturação de oxigênio.
O outro estudo desse mesmo grupo, ele mostrou que o aparelho intraoral, mas não o CPAP, melhorou um índice que era um marcador para doença cardiovascular. Os autores desse estudo, eles inferiram que esses resultados eram devido, primeiro, a que havia um maior avanço mandibular nos novos aparelhos que foram utilizados nesses últimos trabalhos, em comparação com estudos anteriores, que usavam aparelhos, às vezes, até pré-fabricados, que não davam a possibilidade de avanços graduais. E também podia ser pelo maior uso do dispositivo de aparelho intraoral em comparação com o CPAP. A efetividade de um tratamento é o produto entre a eficácia, eficácia é o grau em que o tratamento reduz o índice de apneia e hipopneia, e adesão, ou seja, o número de horas de sono que o paciente utilizou o dispositivo. Então, com isso, foi proposto uma medição chamada alívio médio da doença, em que a eficácia e o tempo de utilização de tratamento, né, para um período de sono, são combinados para dar uma estimativa de efetividade. Então, esses cálculos de eficácia, eles podem ser um meio até mais adequado para comparar diversos tratamentos, né, com diferentes perfis de eficácia e adesão, como, por exemplo, CPAP e aparelho intraoral. E, então, foi feito um estudo em que mostrou que o alívio médio da doença serve como essa medida de eficácia terapêutica global e que, para o aparelho intraoral, eles calcularam em torno de 51,1%, que é bem comparável à eficácia do CPAP, porque o CPAP pode ser mais efetivo em relação ao índice de apneia e hipopneia, mas os pacientes usam menos tempo. Então, quando comparado, eles têm um alívio médio da doença similar, né? Então, esses resultados, eles se encaixam nessa hipótese de que o tratamento com o dispositivo de avanço mandibular, ele, apesar de ser inferior na redução do IH, ele pode traduzir num IH ajustado, né, como nós diríamos, e eficácias semelhantes por causa da maior adesão ao tratamento. Então, vamos ver agora alguns resultados de efetividade dos aparelhos intraorais para as diversas morbidades relacionadas à apneia obstrutiva do sono, como a doutora Luciana mencionou, né? Então, o que nós podemos esperar como efetividade dos aparelhos intraorais para essas diversas morbidades? Por exemplo, para a avaliação de sonolência diurna, medida por meio de um questionário, que é a escala de Epworth, né? É uma medida subjetiva, né? Esse estudo, que foi uma revisão sistemática com meta-análise, eles avaliaram 25 estudos, né, que mediram a sonolência subjetiva, vendo o resultado da terapia com aparelho intraoral comparado a uma terapia placebo, ou nenhuma terapia. O que eles viram? Que houve uma redução média na escala de sonolência de 3,81. A mesma coisa foi feito, né, a meta-análise, comparando o aparelho intraoral, medida pela escala de Epworth, que é uma medida subjetiva, comparando o CPAP e aparelho intraoral, e mostrou que não tem diferença significativa entre aparelho intraoral e CPAP, ou seja, ambas as terapias são efetivas da mesma forma. E esse outro estudo também, que foi publicado na Cochrane, eles fizeram uma avaliação de sonolência avaliada por meio de uma medida objetiva, ou seja, o teste de manutenção de vigília. Então, é mais seguro ainda de saber sobre a melhora, né, da sonolência. E esse estudo mostrou, então, que o aparelho intraoral é tão efetivo quanto o CPAP para melhorar a sonolência medida objetivamente. Em relação à qualidade de vida, né, essa meta-análise também
avaliou diversos trabalhos, vendo o resultado em relação à medida de qualidade de vida, avaliando aparelho intraoral e placebo, e mostrou que aparelho intraoral melhora, né, as medidas de qualidade de vida nos pacientes adultos com apneia. E que, quando comparado ao CPAP e aparelho intraoral, eles são equivalentes para melhorar a qualidade de vida nos pacientes com apneia obstrutiva do sono. Existem poucos estudos avaliando a questão do impacto da efetividade, né, do aparelho intraoral em relação a desfechos cardiovasculares. Mas alguns trabalhos mostram que os aparelhos orais têm um impacto modesto na redução da pressão arterial, mas têm um impacto, né? Então, essa meta-análise, ela foi realizada nos estudos incluídos que compararam a pressão arterial pré e pós-tratamento com aparelho oral, comparado a tratamento placebo ou nenhum tratamento, e mostrou que tem uma redução média na pressão sistólica de 2,09 milímetros de Hg, e uma redução na pressão diastólica, numa diminuição média de 3,15 milímetros de Hg. Então, nós podemos dizer também, em relação à pressão arterial ainda, que, comparado a CPAP, os aparelhos orais, eles são equivalentes na redução da pressão arterial. Bom, como a doutora Luciana falou, a apneia obstrutiva, ela está associada a aumento de morbidade e mortalidade cardiovascular, né? Teve um estudo que revisou sistematicamente os efeitos da terapia com aparelho oral num amplo espectro de resultados cardiovasculares. E os dados agrupados desses ensaios mostraram uma redução significativa na pressão arterial sistólica e diastólica diurna, em comparação com a linha de base, mas não teve uma redução significativa na frequência cardíaca, exceto na frequência cardíaca diurna, quando comparado com um aparelho inativo, né, ou seja, um placebo. Estudos avaliando o efeito do aparelho oral na variabilidade da frequência cardíaca, biomarcadores cardiovasculares circulantes, função endotelial e rigidez arterial, geralmente envolve um número pequeno de participantes, né? E muitas vezes são heterogêneos e inconclusivos. Então, é necessário mais estudos para realmente demonstrar o efeito dos aparelhos intraorais sobre essas questões, né, de morbidades cardiovasculares. Teve um trabalho observacional que mostrou que o aparelho oral, ele foi tão eficaz quanto o CPAP na redução da morte cardiovascular. Então, nós podemos especular que o aparelho oral pode levar a uma redução na morbidade e mortalidade cardiovascular a longo prazo. Mas é necessário mais estudos longitudinais de alta qualidade metodológica, né, para abordar essa questão-chave. Em relação ao desempenho cognitivo, existem alguns trabalhos que mostraram que não houve nenhuma diferença significativa entre CPAP e aparelho oral para alguns testes cognitivos, como, por exemplo, de associação de palavras, de vigilância psicomotora, ou de manutenção de tarefas de vigília. Então, isso também poderia ter um impacto importante no controle de acidentes de trabalho, acidentes de veículo. Na revisão Cochrane, eles também fizeram avaliação do impacto dos aparelhos orais comparado ao CPAP na melhora da depressão e ansiedade, e mostrou, então, que não houve diferença significante
entre CPAP e aparelho intraoral para melhora de ansiedade e depressão. Existem poucos estudos avaliando custo-efetividade dos aparelhos intraorais, né? Mas esse estudo, ele foi realizado no Reino Unido e comparou a eficácia clínica e o custo de uma variedade grande de aparelhos intraorais contra nenhum tratamento na apneia leve a moderada. Esse estudo foi um estudo randomizado, controlado e cruzado, e ele mostrou que a terapia com aparelho oral foi custo-efetiva. Então, os autores, eles concluíram que os aparelhos orais são preferidos por muitos pacientes e são uma alternativa de tratamento aceita, né, para pacientes com apneia leve a moderada, que são incapazes de tolerar o CPAP, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção e deixar para vocês duas mensagens importantes para esse Dia Mundial do Sono. A primeira é que sono saudável é mais do que uma simples duração de sono, ou seja, o sono ele tem que ter uma duração suficiente, ele tem que ser contínuo e ele tem que ser profundo o suficiente para ser restaurador. E a segunda mensagem é que o sono é um pilar da saúde humana. Então, cuide bem do sono de vocês. Muito obrigada e eu fico à disposição se tiverem alguma dúvida. Voltou? Voltei. Estava lendo bem de pertinho, que estava sem óculos. Ah, sim. Doutora, tem uma da Andréia. A Tá? Andréia Maria, ela fala assim, o diagnóstico de distúrbios do sono seria por meio da polissonografia e o tratamento? Ah, sim. O diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, ele é feito por meio de uma boa anamnese, né? Então, no caso, o paciente, como eu falei, a melhor forma é o paciente ir primeiro num médico de sono. Então, esse médico vai fazer uma anamnese bem aprofundada, avaliando as questões de sono, as queixas de sono, né, os sintomas diurnos e noturnos que o paciente tem, também a parte da saúde geral, medicações que o paciente utiliza e tudo, e aí esse médico vai pedir uma polissonografia. No caso da apneia, né, obstrutivo do sono, nem todos os distúrbios do sono, vai ser necessário uma polissonografia, mas no caso dos distúrbios respiratórios, né, como a apneia obstrutiva do sono, sim, aí o médico vai pedir a polissonografia. Baseado nisso, no resultado da polissonografia e nos sintomas, o médico vai dar o diagnóstico. Olha, tem apneia obstrutiva do sono, é uma apneia obstrutiva leve, moderada ou grave, isso vai ser ainda marcado pelo índice de apneia e hipopneia, então, quem tem um índice de apneia e hipopneia acima de 5 paradas por hora até 15 é uma apneia leve, de 15 a 30 moderada, acima de 30 é grave. Baseado nesse diagnóstico, ele vai, então, indicar o tipo de tratamento. Existem vários tipos de tratamento, né? Pode ser, primeiro, as medidas comportamentais, como perda de peso, né? Como evitar drogas e sedativos antes de dormir, e também o CPAP, que é o padrão ouro, vamos dizer assim, para tratamento de apneia e hipopneia, né? Também as cirurgias, né? Pode ter indicações cirúrgicas. As cirurgias hoje são feitas com menos frequência do que há alguns anos atrás, mas às vezes tem indicações, né? Cirurgias nasais, cirurgias faríngeas ou cirurgias ortognáticas. E os aparelhos intraorais, né, que é o que o dentista implementa essa terapia, tem também a fonoaudiologia, e basicamente são esses os principais tratamentos. Então, eu acho que eu respondi, né, a dúvida. Sim. O Sérgio,
Desculpa, é a Valéria, que o Sérgio mandou mensagem por último. Falou assim que aqui em Belo Horizonte você é a referência. Você ministra algum curso onde se pode aprender de alguma forma com você? Ô, Sérgio, muito obrigada. Não, eu tinha um O curso, doutor, eu né? que enganei o Sérgio, ele te parabenizou, e quem fez essa pergunta foi a Valéria, viu? Desculpa. Então, Valéria, obrigada. Eu atualmente não ministro mais curso aqui em Belo Horizonte, já ministrei durante alguns anos, né? Um curso preparatório para a prova de certificação da Associação Brasileira de Sono, mas atualmente eu não ministro. Aqui em Belo Horizonte tem um curso muito bom, que é da Thais Crossara, né, que é nossa colega, amiga, hoje ela é a atual presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Mas existem outros cursos em outras cidades aqui, né, no Brasil, que são muito bons. Agradeço aqui. Pessoal, mais alguma pergunta para a doutora Lourdinha? Enquanto vocês decidem aí se tem alguma pergunta, eu só vou reforçar aqui os certificados dessa aula a partir de amanhã, após 24 horas do término dessa aula, já vão estar disponíveis no e-mail de vocês, ou então vocês podem ir no cro.mg/certificados, tá? E lembrando que tem a Semana da Odontologia Nacional, Tiradentes da Odontologia Nacional, entrar no site semanatiradentes.com.br, escolher os 4 módulos que estão lá disponíveis, comprando um, você já tem direito para os 3 dias. E lembrando que esse ano é na cidade de Ouro Preto, tá bom, gente? Qualquer dúvida, manda e-mail aqui para o CRO, a gente está nas redes sociais, siga o CRO nas redes sociais, que é CROMG Oficial, onde vocês vão saber das próximas aulas, lives, e estar por dentro de tudo. E como a doutora Lurgia falou, dia 17 é o Dia Mundial do Sono, a gente vai ter postagem também, tá bom? A Márcia, doutora Lurdinha, fala se tem referências de artigos, para conversar com o paciente, para ter mais evidências. Tem diversos artigos, Márcia. Aqui é difícil para eu te mandar, mas se você quiser, pode me mandar um e-mail. Se vocês quiserem, qualquer dúvida que tiverem, eu vou passar aqui meu e-mail, é mlourdeslourdesrg@yahoo.com.br. Aí eu posso indicar e mandar, eu tenho vários artigos, e a gente pode conversar. Lourdes RG? RG, Tá, escrevi aqui no chat para eles. Doutora Lurgia, muito obrigada, tá? Quer dar mais algum recado? Não, eu agradeço, né? Fico muito feliz pelo espaço que o CRO-MG está nos dando. Nós temos, além disso, né, dessa possibilidade aqui de falar sobre sono, temos lives e tudo, mas o CRO-MG tem dado um apoio muito grande a nós, dentistas do sono, do Brasil inteiro. Eu quero falar que, né, a gente tem feito reuniões com todos os CROs a partir do nosso CRO-MG em busca da especialidade odontologia do sono. Então, eu acho que é importante que todos saibam esse trabalho maravilhoso que o CRO-MG tem feito. Surgiu uma pergunta aqui, vamos só finalizar com ela. O Elton, ele perguntou assim, qual aparelho intraoral é o mais indicado, mais eficiente? O Elton, é o seguinte, não existe um aparelho, sabe? Existe o melhor aparelho para aquele caso seu, sabe? Os aparelhos que a gente mais utiliza são os aparelhos de avanço mandibular, né? Porque eles são os que têm maior evidência científica, mas existem outros dispositivos. Por exemplo, eu vou mencionar aqui o nosso colega Jorge Caran, que tem um dispositivo que ele utiliza, que ele desenvolveu, em que tem uma parte do dispositivo que mantém a língua avançada. Então, é um outro tipo, mas que ele trabalha muito bem com ele. Mas, então, voltando aos aparelhos de avanço, vai depender do seu paciente, qual que é a anatomia da arcada dele,
porque os aparelhos, os dispositivos de avanço, os parafusos, ou às vezes não é parafuso, às vezes é um arco dorsal, eles variam na posição, então você vai ver para o seu paciente qual que é o melhor dispositivo, que não vai ter efeitos colaterais e tudo mais. Então, não tem enfim, eu queria dizer, não existe um melhor aparelho. Existe o melhor aparelho para o seu paciente. Obrigada, viu, doutora Lourdinha? Nada, eu que agradeço. Mais uma vez, gente, o que vocês precisarem do CRO, só entrar em contato com a gente, tá bom? E fique de olho que semana que vem já tem novas palestras, tá bom? Uma boa noite, obrigado pela presença de todos até agora e até a próxima. Até, muito obrigada.